território semi-autônomo que faz parte do Reino da Dinamarca, a Groenlândia quase nunca era tema de notícia. Mas agora, a ilha do Ártico, de menos de 57 mil habitantes, está nas manchetes dos principais jornais. Antes mesmo de tomar posse para seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump já defendia que o país deveria comprar a Groenlândia. Após os ataques contra a Venezuela, cresceu o temor de uma intervenção militar no território. A Groenlândia é rica em terras raras e é, segundo Trump, estratégica para a defesa dos Estados Unidos. Só que se Trump realmente ordenar a invasão da ilha, pode minar a existência da OTAN. Isso porque tanto os Estados Unidos quanto a Dinamarca fazem parte da aliança. E o artigo 5 do tratado estabelece o princípio da defesa coletiva. Um ataque armado contra um país membro é considerado um ataque contra todos os membros da aliança. E os outros países têm o dever de agir. Nunca um país membro atacou outro país membro. O BDF Entrevista de hoje aborda quais seriam as consequências do fim da OTAN, porque a Groenlândia é considerada tão importante para a defesa dos Estados Unidos e como essa escalada militar e imperialista de Trump altera a geopolítica mundial. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e hoje a gente vai falar sobre toda essa polêmica envolvendo a Groenlândia e as consequências geopolíticas desse avanço imperialista do Donald Trump, que já atacou a Venezuela, ameaçou atacar o Irã e agora tem os olhos voltados para a Groenlândia. Para ajudar a gente a entender tudo isso, eu recebo o Fernando Horta, que é historiador, professor e analista político. Fernando, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Raquel, obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue destrinchar esse problemão que no início do ano nos assola, né? É um começo de ano bem atípico, né? Muito movimentado no noticiário. Fernando, então vamos por partes, né? Entender essa questão da Groenlândia. Eu queria primeiro falar sobre a parte da defesa. Queria que você explicasse para a gente como que a localização da Groenlândia, que é essa ilha quase toda coberta por gelo, né? Boa parte dela fica dentro do Círculo Polar Ártico. Por que essa ilha é tão importante para a defesa dos Estados Unidos? Então, Raquel, já faz um tempo, desde o primeiro mandato Trump, que todos os analistas políticos têm a impressão de que Donald Trump vem se preparando para um conflito de larga escala, né? Esses conflitos que nós estamos acostumados, em que os Estados Unidos coordenam o teatro de ações e decidem os momentos em que vão empregar a força ou os momentos em que não vão empregar a força, esses conflitos pequenos com uma assimetria muito grande, nós estamos acostumados, os norte-americanos estão acostumados, não deveriam acontecer pela própria ordem das Nações Unidas, mas fizeram parte da nossa história do século XX e a gente meio que normalizou isso, então ninguém mais se preocupa direito com o que está acontecendo. Mas parecia, por todos os momentos, que Donald Trump vinha se preparando para um conflito maior, um conflito não tão assimétrico, ou seja, um conflito contra um opositor com grande poder de mobilização de recursos econômicos, políticos e militares. E aí a gente pode pensar que ator seria esse, né? Não vem ao caso aqui, mas nesse cenário, né, quando você tem um conflito dessa situação, convém você estabelecer uma linha, uma zona de proteção e defesa distante do seu território, para que você possa, de alguma maneira, não só observar as ações e movimentações desse adversário, como efetivamente tomar atitudes antes que o seu território venha a ser atacado. Isso é uma característica da geopolítica, especialmente da geopolítica militar de todo o século XX. Todos os países tentaram fazer isso de alguma maneira. E aí você tem essa percepção do Donald Trump de que a Groenlândia permitiria um acesso norte-americano diferenciado ao Ártico, avançado para dentro do Atlântico, com capacidade de observar a Europa com algumas vantagens de talvez 10, 15 segundos, que nós estamos falando aqui de um conflito em que você utilizar mísseis balísticos intercontinentais. E nessa situação de utilização de mísseis balísticos intercontinentais, você ganhar 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos de visualização
né, antecipada sobre o que o oponente vai fazer é extremamente importante para os militares. Então, existem N motivos pelos quais, em termos de defesa do seu território, os Estados Unidos teriam interesse em controlar a Groenlândia de uma maneira mais próxima. E o que a gente não entendia antes do Trump fazer todo esse esforço era por que todo esse caminho de agressividade se você já fazia parte da OTAN e, portanto, os Estados Unidos poderiam propor à Europa a colocação de uma base ali naquela região em comum acordo com a OTAN, e eu tenho certeza que a Dinamarca não ia se opor. A questão é que, no planejamento do Trump, esses atores que se jogariam num conflito contra os Estados Unidos, ou dentre esses atores, talvez ele esteja pensando que a Europa pode ficar contra os Estados Unidos também. E aí não convém você dividir o espaço geográfico com um dos atores que pode potencialmente acabar sendo seu inimigo. Então o Donald Trump estabelece uma relação com o território que é claramente mediada por uma antecipação de estratégia de guerra. E aí tem uma notícia ruim para o Brasil, que a gente tem que entender. A Groenlândia é o ponto mais ao norte dessa suposta linha de defesa que o Trump está tentando colocar. O ponto mais ao sul me parece ser as ilhas brasileiras do nosso litoral. Inclusive, já houve aí a antecipação de que parece que os norte-americanos vão pedir a permanência ou a colocação de tropas em algum momento. Então, há necessidade de se delimitar o ponto ao sul dessa linha. E me parece que as ilhas brasileiras, não só o Caribe, porque o Caribe me parece que fica englobado dentro do território que o Trump quer para ele. Mas talvez a gente tenha que começar a se preocupar com Fernando de Noronha e algumas outras ilhas ali que já vão ser alvo, vamos dizer assim, da pretensão de Donald Trump. Quando você fala da linha de defesa, é o plano do tal do domo de ouro que o Trump fala? Explica um pouquinho para a gente o que é isso. Ele mencionou isso, né? Esse domo de ouro é uma percepção que vem da Guerra Fria e que avança hoje na política de defesa de Israel, especialmente, né? Uhum. Dado que na Guerra Fria o grande ponto de equilíbrio dos países era exatamente o que a gente chama de MAD, né? Mutual Assured Deterrence, ou seja, a certeza de que qualquer conflito militar durante a Guerra Fria iria destruir os dois lados. Por quê? Porque não havia defesa contra mísseis balísticos intercontinentais, né? Então, se os americanos lançassem, os russos, os soviéticos iam lançar do outro lado e a coisa terminava como todos nós, lá no século XX, fomos ensinados a pensar com filmes, vídeos, né? Todo mundo que nasceu aí no século XX, e eu não sei se a Raquel, acho que a Raquel é muito novinha, mas quem nasceu no século XX, lá na metade, um pouco depois da metade, sabe disso. Toda semana tinha um filme novo sobre uma destruição nuclear do mundo inteiro. Por que aquilo? Para ensinar as pessoas do custo que seria você romper esses limites geopolíticos e de relações internacionais, né? Então, o Trump traz esse conceito de novo e tenta recolocar no cardápio de opções norte-americanas a possibilidade de transformar o território norte-americano em praticamente inexpugnável. A última tentativa deles foi em 1986 com a Challenger. Quando a Challenger explode no ar, se percebeu que cientificamente não se poderia proteger o território norte-americano através da construção de um conjunto de sensores e mísseis que viessem a interceptar qualquer ataque. Então, a partir de 86, os norte-americanos se voltaram exclusivamente para o fortalecimento das instituições. O Trump agora mudou a percepção. Talvez ele tenha hoje acesso a tecnologias que poderiam tornar o território norte-americano inexpugnável para mísseis de qualquer outros lugares do mundo. Só que se ele faz isso, aí nós entramos no que a gente chama de armadilha da insegurança, né? Porque se os Estados Unidos constroem um domo nesse sentido, eles passam a se tornar a grande nação que transforma o mundo num espaço de guerra, porque os outros países não terão mais segurança de agir no cenário internacional sem ser atacado pelos Estados Unidos. Na prática, Raquel, o que a gente vê é o Donald Trump retomando uma série de princípios do século XX, que se pensava assentados, mexendo nessas coisas e tentando tornar o mundo
mais inseguro para absolutamente todo mundo. E nesse primeiro mês de janeiro ele tem conseguido. Nós, efetivamente, hoje no mundo estamos mais inseguros. Ninguém sabe o que pode acontecer num final de semana tranquilo, no outro você pode estar num conflito com uma escala, talvez, em condição nuclear. Eu acho que Trump não fará isso antes de construir essa linha de defesa do território norte-americano. Mas eu tenho a impressão que os países do mundo não vão permitir que o Donald Trump construa essa linha, porque uma vez que ela esteja finalizada, uma vez que esse domo realmente exista e esteja funcionando, os Estados Unidos serão detentores de uma capacidade militar de ataque, projeção de ataque e de defesa que nenhum outro país no mundo tem, e aí isso vai realmente nos levar a um conflito internacional. Parece que a gente está vivendo um revival, né, da Guerra Fria. Inclusive, a conta oficial da Casa Branca postou uma charge que a gente separou aqui, vou pedir para a Marina rodar, uma charge bem tosquinha, que deve ter sido feita inclusive por inteligência artificial. Ela vinha com a legenda "Para onde você vai, homem da Groenlândia?" E de um lado, né, essa imagem solar dos Estados Unidos, e do outro lado as trevas aí representadas por Rússia e China. Queria te perguntar, você acha que os Estados Unidos estão com essa visão de que Rússia e China são os grandes inimigos da vez, num retorno mesmo a hostilidades, a rivalidades da Guerra Fria? Na realidade, China, né? A Rússia não necessariamente é um inimigo norte-americano porque ela não tem condições econômicas de enfrentar os Estados Unidos. Embora hoje seja o país que tem condições militares para fazer esse enfrentamento, talvez o único país que tem essas condições militares não teria condições econômicas de sustentar. E aí você estabelece, bom, mas se Rússia e China agissem juntos, eu acho que esse é o plano estratégico que os norte-americanos estão pensando, né? A união entre esses dois países, mas efetivamente o alvo é a China, não a Rússia, até porque o Trump, até semana passada, se não me engano, tinha como certo que a relação entre ele e Putin seria boa e que ele teria condições de levar o Putin a um acordo. Isso acabou não acontecendo na questão da Ucrânia, e o Trump começou a se dar conta de que talvez a Rússia tenha uma condição de ação no cenário internacional diferente daquilo que o Trump pensava. De qualquer forma, sendo o alvo prioritário a China ou sendo uma aliança entre os dois, certamente o Trump está se preparando para um confronto com esse nível de opositor, né? E aí você coloca junto a capacidade militar e energética de um Irã, a capacidade militar de uma Coreia do Norte, por exemplo, e a inabilitação de uma série de atores de contrabalanço geopolítico, mas que não são atores de contrabalanço militar, como, por exemplo, o Japão, que por mais que tenha reativado suas forças armadas recentemente não tem condições de enfrentar a estrutura chinesa, ou mesmo Coreia do Sul, que apesar de ser um polo tecnológico muito grande, não tem condições de enfrentar um conflito militar nessa situação. Então os Estados Unidos percebem que eles vão ter um blackout muito grande das suas linhas de produção e das suas linhas de sustentação econômica vindas do Oriente e estão se organizando para obtê-las no hemisfério ocidental. A gente vê isso claramente. A questão sobre a Venezuela é exatamente visando uma possibilidade ali adiante de não ter acesso ao petróleo vindo do Oriente. E já já o Brasil vai entrar nessa roda, seja por causa dos nossos minerais e terras raras que nós encontramos na Amazônia, seja pela posição estratégica que o Nordeste brasileiro ocupa dentro desse cenário geopolítico. A gente não pode ser ingênuo nesse momento e achar que entrando numa vibe, né, numa política de apaziguamento com o Trump, nós vamos tornar o nosso território mais seguro, quando na realidade não vamos. Talvez nós estejamos dando tempo para que o Trump consolide essa percepção de uma guerra que está ali colocada. O que a gente não sabe, Raquel, e que preocupa muito as pessoas esse confronto um objetivo estratégico dos Estados Unidos ou é um devaneio mal organizado de uma mente perturbada e já profundamente doente como a de Donald Trump. Seja o que for, ele está tomando medidas geopolíticas evidentes, como o vídeo inicial mostrou, né? Incluindo aí a ruptura com a OTAN, nesse sentido. Então o mundo tem que se adaptar ao que está acontecendo. Eu acho que não vale aqui a gente ficar pensando se isso é fruto de um planejamento real ou de uma cabeça deturpada. O fato é que ele está movimentando as peças no tabuleiro e o mundo vai ter que reagir a isso.
Uhum. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa questão da OTAN, mas eu queria fazer uma pergunta relacionada à China antes, né? Essa visão da China como um inimigo dos Estados Unidos, isso tem a ver com uma questão militar ou comercial? Te pergunto isso por duas questões. Primeiro que a China não tem na história recente, né, nenhum histórico de ataque a outros países, né, como os Estados Unidos têm, né, de ataque a muitos países. Segundo que também tem a questão que com o derretimento, né, das calotas polares estão se abrindo novas rotas de navegação, inclusive ali próximo da Groenlândia. Então haveria uma rota que daria para sair da China até a Europa muito mais rápido do que a rota que existe hoje, que vai pelo sul. Então o comércio entre China e Europa ficaria muito mais fácil. Então essa visão da China como inimigo tem raiz numa questão militar ou nessa guerra comercial entre os dois países? Então, Raquel, o capitalismo do século XX, o capitalismo que os Estados Unidos fizeram acontecer, ele não faz diferença entre força econômica e força militar. Ele, inclusive, trabalha as duas como intercambiáveis. Foi assim que os norte-americanos conseguiram vencer a Segunda Guerra, por exemplo. Se você vê a história, você vê que na Primeira Guerra os norte-americanos eram profundamente isolacionistas. Eram uma máquina de produção capitalista, industrial, centrada num território que tinha dois oceanos do lado e, portanto, não precisava se incomodar com absolutamente nada. Um país frágil ao norte, que era o Canadá, e um país derrotado em guerra em 1845 ao sul, que era o México. Então, os norte-americanos ali desenvolvendo suas capacidades militares e quando eles precisaram, que foi efetivamente na Segunda Guerra Mundial, eles transmutaram essas capacidades econômicas, aliás, desculpa, eles transformaram essas capacidades econômicas em capacidades militares bastante rápido, através do aporte de tecnologia. Então, o capitalismo, esse capitalismo de estilo norte-americano, que é diferente do capitalismo de estilo inglês, ele de alguma maneira trata essas capacidades dos estados como intercambiáveis. Então, na visão norte-americana, não faz diferença se a China está desenvolvendo rotas de comércio para acessar outros países e ter ali relações comerciais ou se ela está desenvolvendo porta-aviões. Os norte-americanos sabem, por experiência própria, que se ela tiver dianteira econômica, ela desenvolve os porta-aviões de uma maneira bastante rápida. E, aliás, uma das partes importantes da doutrina de dissuasão da China é demonstrar o quão rápido ela consegue transformar capacidades no mundo ideal em capacidades no mundo real. Essa semana, por exemplo, apareceu a informação de que ela construiu um prédio de 10 andares em um dia. Então, se você é capaz de construir um prédio de 10 andares em um dia, você necessariamente coloca nos seus opositores sempre a pergunta de: será que vocês já não perderam o tempo de nos atacar? Será que vocês estão percebendo que nós conseguimos transformar nossas vantagens ideais no campo da economia, no campo da tecnologia, no campo militar, em vantagens reais no mundo material? A China trabalha muito com essa dualidade e demonstra o tempo inteiro que pode fazer isso. E, dada a experiência histórica dos Estados Unidos, não faz muito sentido a gente diferenciar se a China é concorrente norte-americana apenas por questões econômicas ou por questões militares também. Na perspectiva norte-americana, ambas hoje consolidam a possibilidade real, aliás, eu diria que não é nem possibilidade, a certeza de que num prazo de 5 anos, 6 anos, a China terá superado as capacidades econômicas dos Estados Unidos. E aí, dentro do território americano, você tem uma série de pesquisadores, incluindo o Mearsheimer, que essa semana começou a dar entrevistas aí sobre o Brasil e a América Latina, que há muito tempo, há quase 20 anos, advogam um ataque preventivo contra a China, ou seja, que os Estados Unidos deveriam necessariamente usar suas vantagens econômicas e militares para não permitir que a China viesse a se desenvolver como está fazendo. A verdade é que, por mais que ele seja uma pessoa muito conhecida nos Estados Unidos, essa percepção nunca tinha sido levada a sério. Talvez agora Trump resolva fazer isso, o que nos jogaria numa situação tremendamente complicada, porque nós somos o Brasil, né? Então, o que quer que o resto do mundo decida com relação aos Estados Unidos, eles estão mais longe dos Estados Unidos do que nós. Nós estamos a 8 horas de avião de qualquer base militar norte-americana chegando no território brasileiro. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Uhum. Inclusive, eu vi algumas teorias, né, de que o sequestro do Maduro foi uma espécie de balão de ensaio, né, do que pode ser esse novo imperialismo dos Estados Unidos. Você concorda com essa visão?
Na realidade, não foi um balão de ensaio para o imperialismo, foi um balão de ensaio para as ações militares. O Sim. imperialismo norte-americano segue como está, sempre pressionando e obtendo vantagens de uma forma ou de outra. O que o Trump traz para o tabuleiro é efetivamente a destruição do conceito de soberania, que ainda mantinha os norte-americanos no seu lugar. Quer dizer, antes de Donald Trump invadir um país, tomar um presidente, matar alguém, dependia de um consenso internacional mais largo, mais amplo. Veja o que foi feito, por exemplo, para que se conseguisse esse tipo de ação contra o Iraque de Saddam Hussein, contra a Líbia de Muammar Gaddafi. Nós tivemos 20 anos, talvez 30 anos, né, de construção de um convencimento internacional de que estes indivíduos eram o eixo do mal, eram ameaçadores, e de repente isso se dá a partir, obviamente, de um fato ainda mais drástico, que foi o ataque ao World Trade Center. Quer dizer, os norte-americanos, antes de Trump, se organizavam para agir internacionalmente ou na surdina, através das suas capacidades de ações sem via CIA, né, e utilizando especificamente aliados proxy, ou seja, incomodar o Afeganistão a partir de alianças com as oposições dentro do Afeganistão, como eles fizeram em grande medida mesmo durante a Guerra Fria. Ou quando eles agiam por conta própria, eles sempre tomavam cuidado de construir um arco de consenso internacional que lhes permitisse fazer o ataque e não perder muito capital político. Agora, com o Trump, isso não acontece mais. Agora, o Trump levanta de manhã e decide que a Venezuela vai ser dele, a Venezuela vai ser dele, ponto final. E ele vai fazer a mesma coisa com a Groenlândia, e talvez ele vá fazer com outros 2, 3, 4 lugares, incluindo, eu tenho a impressão, Fernando de Noronha, e aí nós teremos uma percepção da estratégia norte-americana. Agora, o que a Venezuela traz de importante? Ela foi o treinamento, vamos dizer assim, para essas ações pontuais sobre os territórios opositores. Então, perceba, o que aconteceu ali na Venezuela? Primeiro, o Trump deslocou uma quantidade brutal de navios de guerra, de porta-aviões, e todo mundo pensou que esses navios de guerra e porta-aviões seriam usados para invasão do território, quando não. Eles foram utilizados para acobertar uma guerra tecnológica e informacional que permitiu os norte-americanos, a partir de onde estavam, no mar, controlar todos os fluxos de informação na Venezuela, a ponto de desabilitar suas defesas, de saber exatamente onde o Maduro estava, de controlar o fluxo das tropas deles e aí poder fazer um ataque muito direto, com um conjunto de mortos pequeno, perto do que você conhece das ações militares anteriores. Vocês viram o que eles fizeram no Iraque, se você viu o que eles fizeram no Afeganistão, na Líbia, na própria Síria, você vai ver o tamanho do estrago que eles cometiam. Agora não. Agora eles usam essa capacidade tecnológica e informacional, deslocando suas tropas como as tropas são uma espécie, e aqueles porta-aviões, os navios, são uma espécie de cortina de fumaça para as aeronaves, efetivamente, de guerra comunicacional. E a mesma coisa está sendo feita agora no Irã. O Trump já ordenou que as tropas militares, especialmente da Marinha norte-americana, porta-aviões e aviões, saíssem do Mar do Sul da China, onde eles estavam ali fustigando a China, incomodando a soberania chinesa, ordenaram que eles partissem em direção ao Irã, e eu acho que no prazo de 5 ou 6 dias eles devem estar na costa do Irã, e a partir daí eles vão usar a mesma estratégia que foi utilizada na Venezuela, provavelmente inabilitando as capacidades de comunicação, tornando-se oniscientes dentro do território iraniano, ou seja, sabendo onde é que estão tudo e qualquer coisa, porque todo mundo hoje em dia tem um celular, todo mundo está conectado. Veja que o próprio Elon Musk já ofereceu ao Irã de graça, né, o acesso à sua internet. Então, você começa a ter a consolidação de um padrão de intervenção internacional no século XXI que tem como base essa disputa tecnológica, essa superioridade tecnológica que os americanos oferecem e mostram para o mundo inteiro. A gente no Brasil tem que se dar conta disso. Uhum. Vamos entrar na questão da OTAN, mas antes eu só queria trazer um dado que em 1951 foi assinado um tratado que permite aos Estados Unidos ter bases na Groenlândia, virtualmente quantas bases eles quiserem. O país chegou a ter 10 mil militares espalhados por 50 bases na ilha. Hoje só tem uma base que tem cerca de 150 a 200 militares, e isso foi por uma decisão dos Estados Unidos, que foi desativando essas bases e retirando seus soldados de lá.
E, ao mesmo tempo, agora o Trump diz que quer invadir para colocar base, enfim, parece um contrassenso, uma loucura. E aí entra a questão da OTAN, né? Então, eu queria primeiro te perguntar, invasão de um país da OTAN por outro nunca aconteceu, mas já aconteceu algum tipo de disputa nesse nível, assim, entre dois países membros? Já a OTAN não é uma instituição livre de contradições internas. Se você for ver o papel que joga a Turquia, por exemplo, na OTAN, você vai compreender que a Turquia está o tempo inteiro rivalizando, especialmente com os países nórdicos, bloqueando seus interesses de compra, os países nórdicos bloqueando os interesses da Turquia de compra de material militar. Existe ali toda uma discussão muito séria, muito forte. Já houve rivalidade muito forte dentro da OTAN entre Inglaterra e França, em grande medida, especialmente quando ali na metade do século, nos anos 70, na Guerra Fria, você estava tendo os testes nucleares, né? E a França foi fazer testes nucleares e a OTAN ficou processo, tanto que a França fez os testes em atóis no ocidente, no mar, né, no oceano, e não deu satisfação para absolutamente ninguém. Então, a OTAN tem discussões internas e a maior e mais violenta dessas discussões é exatamente entre os Estados Unidos e os membros europeus, porque desde do Eisenhower, do presidente Eisenhower nos Estados Unidos, a gente está falando aí do final dos anos 50 até o início, até 1960, desde o presidente Eisenhower que os Estados Unidos tentam reduzir o gasto deles com a defesa europeia e obrigar os seus aliados, vamos dizer assim, europeus, a gastarem mais na sua própria defesa. E a Europa nunca aceitou isso. A Europa sempre quis que os norte-americanos fizessem a defesa e argumenta que, na época, a União Soviética tinha um contingente militar e bélico que a Europa não teria condições de se defender, não fosse a ajuda norte-americana. Então havia sempre uma disputa entre eles, os Estados Unidos tentando se retirar da Europa o máximo possível e os europeus criando condições, e às vezes até incidentes, para forçar os norte-americanos a continuarem com o pé dentro da Europa Ocidental, porque acreditavam que essa era a grande defesa que eles tinham contra uma suposta invasão soviética. A invasão soviética que hoje nós sabemos, por documentação, que nunca esteve nos planos do Stalin, nem no final da Segunda Guerra. Então, os norte-americanos hoje acham que foram, especialmente Donald Trump e os seus assessores próximos, eles acham que foram enganados pela Europa ao longo de todo o século XX, fazendo com que os norte-americanos pagassem por um processo de defesa na Europa e permitissem que a Europa mantivesse esses recursos livres. E aí a ideia, e o Trump já disse isso em discurso, né? Quando os europeus não pagam pela sua própria defesa, sobra dinheiro. É como se você pensasse no orçamento de uma casa. Se de repente você não precisa mais pagar luz, água, condomínio e aluguel, bom, começa a sobrar dinheiro. O que os europeus fizeram com esse dinheiro? Investiram em tecnologia e em educação. E a partir daí passaram a concorrer comercialmente com os Estados Unidos. Esse é o argumento do Trump. O dinheiro norte-americano, que serviu para dar segurança aos membros europeus, foi utilizado para desenvolver as capacidades dos países europeus a ponto deles concorrerem com o capitalismo norte-americano e tirarem espaço do capitalismo norte-americano. Então o Trump, e esse pensamento não é novo, tá? Como eu disse, esse pensamento vem lá do Eisenhower. Então o Trump resolveu agora dizer, não, nós não participamos mais da OTAN nesse nível de aporte financeiro e militar. Nós participamos idealmente. Estamos aqui porque nos interessa que a Europa seja utilizada como bucha de canhão caso ocorra algum conflito, a Europa seja o primeiro espaço onde essas tropas vão se embater. Mas o Trump está tentando se retirar de lá. Então a OTAN, ela me parece que no século XXI já nasce quebrada, já nasce incapaz, já entra no século XXI incapaz de ser continuada. O que o Trump está fazendo é simplesmente dar o último empurrão nesse processo. Agora, os europeus não estão a fim de aceitar isso, embora vários países já tenham começado investimento na área militar, como, por exemplo, a França e a Alemanha declarou isso na semana passada, mas grande parte da Europa ainda está vivendo aquele sonho da proteção e segurança institucional, sonho que o Trump ajudou a jogar no lixo. Então, se porventura acontecer um rompimento total, o fim da OTAN, você acredita que isso não vai alterar significativamente já o contexto mundial?
Acho que não. Acho que já está isso mais ou menos estabelecido. Os Estados Unidos entraram nessa condição de armar a sua defesa a partir dessa linha entre Groenlândia e algum ponto ao sul, que eu acho que deva ser o litoral brasileiro, inclusive, e os europeus vão ter que buscar novas formas de proteção e defesa. Inclusive, o chanceler alemão, na semana que passou, já começou a trabalhar com isso. Quer dizer, deu uma declaração dizendo que a Rússia é a maior nação da Europa, que são vizinhos. Isso, se você entende o contexto da história europeia, você começa a entender o tamanho da discrepância, porque Alemanha e Rússia sempre estiveram às turras umas com as outras, e a Rússia sempre foi o principal foco de insegurança alemão e a Alemanha o principal foco de insegurança russa. Então, quando você tem um chanceler de extrema-direita alemão chamando num discurso público a ideia de que a Rússia finalmente vai ser reconhecida como europeia, o que todo mundo sabe que os eslavos sempre sofreram muito preconceito com relação ao restante dos europeus ocidentais. Os europeus ocidentais não entendem os eslavos como europeus. Inclusive, essa foi uma das grandes coisas que a guerra da Ucrânia acabou ajudando, né? A guerra da Ucrânia acabou fazendo com que os europeus tivessem que abraçar os eslavos, coisas que historicamente eles nunca fizeram. Eles sempre entenderam os eslavos como uma massa de bárbaros que descia do Oriente em direção às cidades europeias, matando todo mundo. Agora, quando o chanceler alemão chega e diz, olha, a Rússia é europeia, ele está mandando um recado para os Estados Unidos. Ele está dizendo, olha, se você destruir a OTAN, como você está imaginando, nós vamos conversar com o nosso grande aliado russo, e aí você teria, Raquel, uma situação que a teoria de relações internacionais nos diz que se chama de balancing of power, ou seja, na condição de um país se tornar tão militarmente e economicamente superior aos outros, ele acaba, você imagina uma balança, aquela balança com aqueles pratos, né? No momento que um dos pratos se torna muito pesado, o que vai acontecer? Os outros países vão tentar contrabalançar naquele prato que ficou mais leve até que as capacidades dentre eles tornem de novo a serem basicamente parecidas, né? Então, esse caminho que a Europa está fazendo já é descrito pela teoria de relações internacionais. Essa declaração do chanceler alemão, ela está muito afinada com o que está acontecendo no mundo. Ora, os Estados Unidos saindo da condição de grande protetor dos bens públicos internacionais para um agressor dos bens públicos internacionais num período de, vamos dizer assim, 6 meses. Se você quiser ser muito crítico a partir da eleição de Trump 2, se você quiser ser pouco crítico, você vai dizer, olha, Fernando, do dia 3 de janeiro de 2026 estava tudo bem, no dia 4 o cara invadiu e arrebentou o conceito de soberania. O que é que você, a velocidade que você quer dar para essa transformação, a Europa está sentindo. E aí ela começa a perceber que os Estados Unidos passam a ser uma ameaça maior do que a própria Rússia. Porque, a bem da verdade, a Rússia tem ali algumas discussões fronteiriças com os países nórdicos que podem ser resolvidas sem maiores problemas, mas a Rússia nunca pensou em invadir a Europa, e como os Estados Unidos estão fazendo. Então, é uma mudança de mentalidade na geopolítica internacional, não necessariamente uma mudança fática. E a Europa vem respondendo a contento, Raquel. Especialmente a Alemanha, especialmente esse movimento vindo de um ministro de direita, a gente sabe que a Alemanha hoje está dentro dessa perspectiva de direita, começa a fazer com que a gente tenha que repensar um pouco aquela estrutura que nós conhecíamos do mundo no século XX. Talvez a cortina de ferro ou o cordão sanitário, como se utilizou esses termos horrorosos durante a Guerra Fria, talvez eles hoje vão ser deslocados em direção ao Atlântico e eles venham a se tornar exatamente a linha de defesa que o Trump está propondo para proteger os Estados Unidos. E aí nós teríamos uma situação interessante, porque a Europa se tornaria parte desses atores que fazem um contrabalanço ao poder militar norte-americano. E se você imagina esse cenário, você entende direitinho a estratégia de defesa norte-americana, especialmente a exigência que eles fazem do controle da Groenlândia. E você citou muito bem, com o derretimento dessas calotas, a Groenlândia passa a ser não só um espaço, como era anteriormente, né, um espaço rico em minerais, mas passa a ser também rota específica para a chegada na Europa, especialmente nos países do norte. Isso muda toda a configuração geopolítica que nós conhecíamos. Uhum. E a União Europeia tem algum mecanismo de defesa conjunta dos seus membros, como a OTAN tem? A União Europeia tem alguns tratados entre eles, mas nenhum do tamanho da OTAN e nenhum que garanta esse nível de acesso a tropas de um lado e de outro. Não há nenhum mecanismo de defesa imediato.
Existem tratados, obviamente todos eles assinam tratados de respeito aos tribunais da União Europeia, às instituições europeias, à não utilização da força e tudo mais, mas tudo isso fica no campo da retórica, Raquel. Isso que a gente tem que entender. Nós fomos ensinados no final da Segunda Guerra Mundial, depois do que aconteceu com a morte, os campos de concentração e a quantidade de gente que se perdeu naquela guerra, nós fomos ensinados que o melhor caminho para se manter a defesa do seu país era o caminho institucional, né? Em vez de investir em tanque, submarino, porta-aviões, você deveria investir em diplomacia, em direito internacional, instituições internacionais, e nós fomos ensinados assim, todo o século XX acreditávamos piamente nisso, né? Enquanto isso, alguns países, em especial os Estados Unidos, nunca deixaram de investir maciçamente nas suas capacidades militares. Chegou um momento que os norte-americanos disseram: chega desse tipo de véu da hipocrisia que faz você pensar que você está seguro a partir de um consenso de legislação internacional. Eu agora vou mostrar para o mundo que eu ajo, ponto final. Então, a Europa ainda tem mecanismos de defesa muito baseados nessa defesa institucional que a gente está vendo se esfacelar. Então, se você me perguntasse, olha, se nós estivéssemos no século XX, a Europa estaria, assim, numa condição ok de segurança, porque nenhum dos atores internacionais ia provocar uma ruptura. Mas no século XXI, subitamente, a Europa se tornou um local completamente inseguro. Os países europeus não sabem efetivamente o que vão ou não acontecer. E isso, o que vai ou não acontecer a partir de agora. E isso acontece ainda junto com uma grande transformação que as pessoas não estão se dando conta. Pela primeira vez na história da Europa, e a gente está falando aqui de 4.000 anos de história, 3.000 anos de história, pela primeira vez a Europa hoje é periferia do mundo. E isso nunca foi pensado por eles. Se você parar para pensar nos fluxos de produção, nas cadeias de valor do mundo digital, você vai ver que a Europa não está dentro delas. As cadeias de valor e os fluxos de produção, eles estão centrados nos dois hemisférios. De um lado, num complexo China, Taiwan, Coreia do Sul, do outro lado, no Vale do Silício norte-americano. E agora eles tentando se expandir para acessar terras raras, talvez, na Bolívia, no Chile, na Venezuela, no Brasil, não se sabe direito. Mas você vai ver que é isso. A Europa não tem mais aquela condição de que nós, como nós usamos na teoria de relações internacionais, né, de ser um rule maker, ou seja, de fazer regras para o restante do mundo obedecer. Muito pelo contrário, a Europa está cada vez mais se submetendo àquilo que nós brasileiros sempre vivemos, ou seja, sendo periferia, tendo que aceitar regras e encontrando espaços de ação no sistema internacional pelas suas beiradas. Só que para nós, no Brasil, isso é muito comum. Isso é a forma como nós sempre agimos historicamente. Agora, para um europeu, isso é uma diferença brutal. Então, a geopolítica vai se transformando, o cenário internacional, para que a gente possa falar em segurança, vai se transformando e seguindo uma transformação que já ocorre de fato sobre as linhas de produção e as linhas de geração de valor do mundo digital. Essas coisas estão se movendo, embora em velocidades diferentes, mas elas acabam nos trazendo a esse cenário que nós estamos vendo hoje. Uhum. A gente tem acompanhado bastante aqui no Brasil, de fato, toda a questão da Venezuela, né? A gente tem há muitos anos já correspondente fixo na Venezuela. É muito importante para a gente cobrir esse país, que é uma experiência socialista, né? De tentativa de experiência socialista aqui na América do Sul. E o que os analistas que a gente entrevista estão dizendo é que o Trump, ele age sem hipocrisia, né? Ele fala as coisas muito na cara. Então, os outros presidentes dos Estados Unidos, o Obama, por exemplo, atacou um monte de país, mas sempre, né, com aquele discurso de que é bonzinho. Quando o Bush invadiu o Iraque, criou toda a história das armas de destruição em massa. O Trump se aproveita um pouco aí da figura do Maduro, ser uma figura controversa, mas já no dia seguinte ele estava falando que o que ele queria mesmo era petróleo, né? Que já ia botar as empresas dos Estados Unidos para explorar os poços de petróleo na Venezuela, enfim, é tudo muito mais descarado, né? Então a gente vive uma nova fase aí das relações internacionais, né? Se a gente levar em conta, né, que os Estados Unidos acabam sendo o centro aí do mundo atual, né, a grande potência do mundo atual, tem uma mudança aí, né, na maneira de agir no cenário internacional.
Tem. E a gente tem que entender qual é a função da hipocrisia, né? Tem muita gente hoje denunciando essa hipocrisia, dizendo, não, o Trump não é tão hipócrita. Bom, mas vamos entender qual é a função da hipocrisia, a função da mentira no desenvolvimento das sociedades humanas. A mentira é uma ferramenta, alguns chamam, inclusive, de mutação biológica que os seres humanos desenvolveram, né? Tal qual os animais que se escondem, fazem parecer outros maiores, mudam as cores para enganar. O ser humano desenvolveu essa capacidade de alterar efetivamente a sua percepção sobre a realidade, ou pelo menos comunicar essa alteração como efetiva, e o objetivo disso é proteção. Né? Os seres humanos mentem sempre para a sua proteção, seja a proteção física, seja a sua proteção econômica. Um corrupto vai lá e faz um absurdo para ganhar dinheiro e depois diz, não fiz absolutamente nada. Por quê? Porque ele se sente mais seguro amealhando 2, 3, 4, 10 milhões, ou no caso do Vorcaro, 20 bilhões de reais de dinheiro público. Né? Então, qual é a função da hipocrisia nas relações internacionais? É proteger o país que está exercendo poder. Né? Eu, quando dou aula sobre isso, eu sempre digo para os meus alunos, olha, vamos pegar o exemplo mais clássico de poder que a gente tem no mundo, que é o Luís XIV, né? O Rei Sol, que se consolidou, se chamou na história de o grande monarca que tinha poder para fazer absolutamente tudo. Se ele resolvesse, naquele momento, na França, matar todos os habitantes de uma determinada cidade francesa, ele conseguiria. Né? Ele dava ordem, as pessoas iam achar estranho, mas iam cumprir a ordem, vamos matar. Beleza, mas se ele fizesse isso na segunda cidade, tendo matado a primeira, vamos matar uma segunda, já haveria um nível maior de resistência. Se ele fizesse isso numa terceira, muito provavelmente as pessoas já receberiam ele de armas na mão e estaria rompida as relações, o consenso de proteção de Estado. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? A todo poder que você imagine ao longo da história, todo indivíduo que tem poder, ele tem um custo para usar esse poder. Ainda que esse poder seja entendido como legítimo, como era entendido lá para o Luís XIV, que fosse legítimo que ele atacasse as cidades, como é entendido hoje para o Trump, que é legítimo que ele haja no cenário internacional, mesmo assim, toda vez que você age, que você usa esse poder, você se desgasta politicamente, ou seja, tem menos poder para você usar numa próxima vez. Onde é que entra a hipocrisia? A hipocrisia entra para proteger isso. Né? Então, o agente indutor das mudanças no cenário internacional, ele vai ter que colocar energia para fazer essas mudanças. Isso significa gastar poder. O Obama fazia isso, mas o que ele fazia antes? Ele se assegurava de que houvesse um grande consenso, ou pelo menos um consenso mínimo, de que permitiria ele a fazer essas modificações, porque isso protegia o poder norte-americano. Na prática, ainda que a ação física fosse a mesma, invadir um país, o custo político dela, pelo véu da hipocrisia, era menor. O que o Trump vai fazer a partir de agora é dizer, dane-se, eu não vou mais usar isso e vou usar o meu poder. Por um lado, você tem as movimentações geopolíticas acontecendo de forma mais rápida no tecido, mas por outro também um desgaste da figura política do Trump muito mais rápido. Veja que nós estamos aí nem no segundo ano de mandato dele ainda, e ele mesmo já está dizendo que se perder as eleições de meio termo agora em novembro, ele pode sofrer um impeachment. Ele está dizendo isso. E nós já estamos com alguns governadores nos Estados Unidos, como, por exemplo, o governador Tim Walz de Minnesota, levantando armas e dizendo, nós não queremos a política de Trump. Então, o fim dessa hipocrisia, ele acelera a capacidade de ação política no sistema internacional, mas ele também consome muito mais poder político e consenso desse agente. Então, é uma mão de via dupla, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nisso. Bom, 2026 começou animado e vai seguir animado e não vai faltar trabalho tanto para jornalista quanto para professor de relações internacionais, de história, né? Tá muito ruim, Raquel. A gente brasileiro que sempre estava acostumado com um janeiro modorrento, em que a gente ia se acostumando aos pouquinhos, né? E que se dizia que não, o Brasil só começa mesmo depois de fevereiro. Eu sou um pouco contra essa percepção, porque trabalhador no Brasil trabalha a partir do dia 1º de janeiro, desesperadamente sendo explorado pelo capitalismo, mas a verdade é que as grandes transformações, as grandes decisões aconteciam sempre depois de fevereiro. Mas agora aconteceu tudo no dia 13. Eu não sei como é que foi vocês, mas no dia 13 de madrugada, às 3 horas da manhã, eu comecei a receber vídeos
vídeos e fotos do bombardeio sobre a Venezuela, e a partir dali o ano começou numa velocidade tremenda. Dá uma canseira, Raquel, que a gente fica preocupado. E o pior é ter que explicar isso tudo para as pessoas, porque realmente as pessoas estão perdidas. Se você não está perdido no século XX, é porque você está mal informado. Mesmo quem estuda isso, como eu, que estuda isso há quase 30 anos, nós estamos tendo um cuidado para conseguir destrinchar o que está acontecendo, porque ninguém efetivamente sabe para onde isso vai ou onde isso vai resultar. O que implica em que o próprio capitalismo está com um certo problema de pensar a longo prazo. Então, tomem cuidado com as grandes decisões nesses próximos meses, porque elas podem ser tremendamente equivocadas, imaginando que um cenário ali na frente vai ser X e ele venha a não acontecer por conta dessas mudanças geopolíticas tão rápidas. E isso tudo mostra por que o Donald Trump está estilhaçando a ordem liberal internacional. Quer dizer, não há mais previsibilidade. Se não há previsibilidade, o capitalismo também sofre. Uhum. Fernando, super obrigada pela entrevista, ajudar a gente a entender toda essa loucura que a gente está vivendo no pleno meio de janeiro. Eu que agradeço, Raquel, a possibilidade. Se vocês acharem que eu possa contribuir com outras coisas, eu estou à disposição, tá? E é isso, vamos com cuidado, porque é um país periférico, pobre, sem capacidade de dissuasão militar como o Brasil, centrado numa antiga área de influência norte-americana, eu não gosto mais de usar esse termo, mas ainda muito próximo dos Estados Unidos. Ele tem que tomar um certo cuidado na hora de agir. Tem muita gente dizendo isso, está na hora da gente começar a se afastar dos Estados Unidos. Será que os Estados Unidos vão permitir? Será que eles vão permitir que um país do tamanho do Brasil se afaste dele? Ou será que eles farão uma intervenção pontual, como fizeram na Venezuela, ou atacando as nossas eleições, ou atacando o próprio presidente Lula? Então, nesse momento, a melhor coisa que a gente tem que fazer e pensar é no pragmatismo, é no interesse brasileiro e não no interesse romântico de grande transformação internacional, que talvez nem venha a acontecer, inclusive. É isso aí, obrigada, Fernando. Esse foi o BDF Entrevista, lembrando que tem programa novo de segunda a sexta-feira e agora o horário é 16 horas, no YouTube e também na Rádio Brasil de Fato 98.9 FM. Na TVT, o programa continua indo ao ar às 19 horas. Até a próxima, tchau!